Ele quer pegar? É. Já uma televisão que só o som desse ano. Queridos, é com regozijo forte em minha alma que eu cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo Jesus. Que privilégio estar aqui, nessa minha aprazível comunidade de salvos, tão bem ministrada, presidida por este ilustre servo de Deus, pastor Martim Alves da Silva. Interessante que eu tive prestando atenção todo o tempo no pastor Martim, porque quando eu saí de São Paulo, alguém disse para mim assim: olha, observa o pastor Martim, ele doutrina sorrindo, disciplina sorrindo, prega sorrindo. Eu tive a oportunidade de perceber. Agora, imagina ele doutrinando sorrindo. Você vai sentir amanhã, né? É bom sorrir, né, pastor? A gente não fica velho, né? Amém. Queridos, essa madrugada estarei partindo para São Paulo, cumprindo aí uma determinação do nosso pastor José Wellington Júnior, presidente da nossa convenção geral, para uma atuação ainda amanhã à noite na cidade de Guarulhos e domingo na cidade da Americana. Estou feliz de estar aqui, agradeço muito a Deus. É muito importante essa oportunidade. Abramos as nossas Bíblias em um dos maiores desafios veterotestamentários. Um dos maiores desafios da Bíblia. Livro de Josué. Por favor. Lá no capítulo 1. A partir do versículo 1. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: ó Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levante-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Fica balançando. vou tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, ou seja, o mar Mediterrâneo, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem vou te desamparar. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para seres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvia, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então não deu eu? Não estou aguentando não, tomar um remédio. Tem ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Admirável informação da Bíblia. Cuidado que não está no canal, isso aí.
Meus irmãos, ontem, ouvindo aqui o vosso pastor, no seu pedido de oração, estava hoje meditando, conversando com alguns amigos lá no estado do Paraná, sobre algumas crises que se abrem no mundo de hoje. O nosso dia a dia, ele abre diante de nós muitos desafios. Nós atravessamos o deserto, enfrentamos lutas, tentações, batalhas e perigos. Nós já tivemos dias de festa, mas também tivemos dias de luto, dias de celebração, de júbilo, de regozijo, mas também dias de choro. Dias que a nossa cabeça estava untada pelo óleo da alegria, e dias que a gente estava coberta de cinzas do luto e também da tristeza. Mas ouça-me em nome de Jesus. Há uma realidade efervescente, há uma realidade de consolo para todos nós que servimos a um Deus poderoso, que rege todo o universo, que rege a vida do ser humano. E quando ele fala, ninguém diz que Deus tem que se calar. Quando ele diz, ninguém contradiz o que ele diz. Mas nós temos que enfrentar alguns desafios. Mas ouça-me, por favor, guarde bem isso aqui. Não podemos desistir. Não podemos desistir. Um certo professor de história estava aplicando uma aula em uma faculdade. E ele perguntou a todos os alunos: meus alunos, Martin Luther King desistiu? Eles disseram: não, professor, Martin Luther King não desistiu. Meus alunos, Abraão desistiu? Não, professor, Abraão não desistiu. E Moisés desistiu? Também não, professor, Moisés não desistiu. Meus alunos, Josué, filho de Nun, desistiu? Também não, professor, Josué não desistiu. Muito bem. Alunos, Elivelto Amoeto desistiu? Como é que é, professor? Repete para nós. Elivelto Amoeto desistiu? Professor, sinceramente não sabemos quem é Elivelto Amoeto. Vocês não sabem porque ele desistiu. Se você desistir, ninguém lembrará de você na história. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você quiser ser lembrado na história, não desista. Aconteça o que acontecer, venha o fato que vier, não desista. Aleluia. Glória a Deus. Não desista. Mantenha-se firme. Nós temos que cruzar a linha de chegada. Há uma terra prometida que nos espera. Aleluia. Mas nós temos que atravessar o nosso Jordão. Grande Deus. Você não pode desistir. Você tem que mostrar a sua expressão de vibração e de vitória. Você tem que tirar uma fotografia do seu futuro e dizer: eu não vou Não desistir. estou aguentando mais não, tanta dor. Que é isso, meu? Há uma terra a ser conquistada. Ouça-me, por favor. Eu vou ser um pouco mais didático, que você entenda melhor. Há uma terra a ser conquistada, curada. mas há inimigos que têm que ser vencidos.
O povo de Israel, irmãos, ansiava por aquele momento, porque a profecia ou a promessa feita a Abraão já durava 500 anos. Cala a boca. Vou botar isso no grupo. Josué, escute. Eu sei, meu grande general, tu estás abalado? Tu eras aluno do grande libertador? Você era um aprendiz? Mas ouça, por favor, o que eu prometi a ele, eu também prometo a você. Pega esse povo e atravessa o Jordão. Você vai atravessar desertos, perigos, mas onde você colocar a planta do seu pé, saiba que ali vai estar eu. Eu fico aqui imaginando, irmãos, há muitos sonhos que nós temos nutrido há anos. Sonhos na família, sonhos no trabalho, sonhos nos estudos, sonhos nos projetos, sonhos financeiros, sonhos na vida espiritual, na vida ministerial. Mas agora chegou a hora de você também cruzar o seu Jordão e entrar na terra prometida. Ouça-me, por favor. Chegou a hora. Não tem outro termo. Hoje me passaram algumas coisas que estão acontecendo no mundo, desencadeou uma série de fatores no mundo. E alguém disse para mim assim: pastor Enilson, a gente sempre diz, dias melhores virão. Mas eu digo, dias piores virão. Não presta. Mas chegou a hora, irmãos, eu vou falar como mineiro, é 8 ou 80. Chegou a hora de você viver o absoluto de Deus. Ou você vive o absoluto de Deus no que vai vir por aí, ou você vai desistir. O que você precisa fazer para cruzar o seu Jordão? É preciso tirar os olhos da crise. É saber que Deus está no controle. Olha para mim. Aleluia. Por favor. Uma crise nacional estava instalada. Moisés morreu. Moisés morreu. A crise estava instalada. O grande libertador estava morto. O grande intercessor estava morto. A crise é assim, irmãos. Ela chega de forma até repentina nas nossas vidas. Ela não pede passagem, não manda um e-mail, não manda um WhatsApp, ela não vai no Telegram, ela não vai no Instagram, ela chega de forma repentina. E quantas crises, quantos shows, se a gente parar para ouvir, meu Deus. Eu estava recentemente pregando em Assunção, no Paraguai, e de repente, um obreiro, um presbítero me chamou e disse: pastor Enilson, eu não aguento mais. Eu estou à beira do suicídio. Ontem eu pensei em suicidar. O que você tem, meu filho? Eu quebrei literalmente. Não tenho dinheiro para pagar dívidas trabalhistas. Minha família está sendo ameaçada por um cartel aqui no Paraguai. Meu filho não pode ir mais à escola. Instalou-se uma crise. Pastor, eu vou suicidar. Eu lembrei de um fato que aconteceu naquela ponte de Nova York para Manhattan. Aquela ponte que vários suicidas pulam lá de cima. Lembrei que, uma certa ocasião, um policial americano deparou com alguém que queria pular daquela ponte. Aquele policial americano, muito bem preparado, parou a viatura e foi devagarinho para convencer aquele homem de não pular aquela ponte e suicidar. Ele foi devagarinho até que conseguiu sentar ao lado do homem que queria suicidar. Aquele homem começou a conversar com aquele policial. Ele conversava com aquele policial. De repente os dois pularam.
O policial não suportou ouvir o que aquele suicídio estava dizendo para ele. Quando aquele moço lá do Paraguai me contou a história dele, eu pensei, eu não vou pular com ele, eu não vou suicidar com ele. Eu tenho a obrigação de pastor de chamar esse moço e conversar com ele, custe o que custar, até que eu perca meu avião. Mas eu tenho que sentar com ele. Eu comecei a sentar com ele, ele começou a chorar. De repente ele falou, pastor, que bom. Eu vou para casa abraçar minha esposa, abraçar meus filhos e tirar de dentro de um livro uma carta de despedida que eu fiz para minha família. Hoje eu não voltaria para casa. Eu vou correr lá, eu vou apagar o que eu escrevi. Eu não quero mais suicidar. Você pode estar me perguntando, pastor, eu estou aqui nessa igreja, mas você não me conhece. Eu estou passando por uma grande fase, uma fase terrível. Eu estou passando por uma crise, pastor. Por que Deus permite isso na minha vida? Escuta, Deus permite as crises, não porque Ele quer o seu mal. Na verdade, Deus permite o sofrimento para que você cresça. Ouça, ninguém amadurece sorrindo. Aleluia. Ninguém amadurece sorrindo. Não. Muitas vezes Deus nos prova. E parece que Deus está dizendo não para a gente. Não querer discutir com o não de Deus. Não tema com Deus quando Ele diz não. Eu preciso tomar um remédio. Rapaz, tá gravando aí, rapaz, tu tá falando. Rapaz. Veja, você não enxerga lá na curva. Você não enxerga no escuro. Você não está na reta final. Mas Deus enxerga no escuro. Deus enxerga na curva. Deus está na reta final. Deixa Deus entrar em cena na sua vida. Me deu o telefone para segurar aqui, rapaz. Quando nós chegamos no nosso limite, Deus chega com providência. O limite de Moisés era o mar. Deus abriu. O limite de Ana era a esterilidade. Deus lhe deu um filho. O limite de Jesus era uma cruz. Deus o ressuscitou. Deus está no seu limite. Deus está no seu limite. Josué precisava assumir aquele papel histórico. E é bom que a gente volta ao protagonista desta ministração. Moisés ou Josué precisava assumir o seu papel histórico. Nós precisamos assumir o nosso papel histórico. Nós precisamos de parar de maximizar as crises. Colocar a crise muito grande em um Deus desse tamanhozinho. Às vezes, nós damos aquelas desculpas dizendo que para Deus que nós não estamos preparados para cruzar o nosso Jordão, de tomar posse da terra prometida. Nós temos que ter uma atitude de fé e não de desespero, porque nós sabemos em quem temos crido. Escute, um dos nossos livros, pela editora Vida, eu falo sobre crises que são vencidas pela fé. Abacuque capítulo 3, 17 e 18 é o texto principal desse nosso segundo livro, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Aleluia. Não há crise que resista à nossa fé. Não há crise que resista à nossa fé. E tem uma coisa, irmão, vai para mim.
Deus, ele move milhões de itens. Isso é muito importante na nossa vida. Deus, ele move milhões de itens para que a gente possa sobreviver e vencer nossas lutas e tribulações. Porque quando nós chegamos, repetir, quando nós chegamos no nosso limite, ele chega com a providência. Veja, nós temos que sobressair. Eu quero que você entenda isso, por favor. Nós que somos crentes, nós temos que sobressair pela diferença e não pela igualdade. Obreiros, ouça isso aqui. Nós que somos crentes, em meio às crises, às tentações, às lutas, nós temos que sobressair pela diferença e não pela igualdade. A gente não é igual àquele povo ali fora. A gente é diferente. Lá o desespero, lá o suicídio, lá a derrota. Aqui não. Aleluia. Nós somos diferentes. Glória a Deus. Somos diferentes. Aleluia. Nem tá gravando nada não. Aleluia. Eu fico aqui imaginando, irmãos, eu estava escrevendo um pouco da vida, apesar da biografia que ele tem na CGDB, mas eu estava pensando um pouco na vida do pastor Zé Wélio. 89 anos. Deixa eu fazer isso, tá gravando aí, rapaz. Eu tá no canal, rapaz. Ele reage às nossas ações. Ontem eu preguei isso aqui para os obreiros. Eu preguei isso aqui nos obreiros, pegando um pouquinho da terceira lei de Newton, que toda ação, ela provoca uma reação igual ou superior à ação. Então, quando nós tomamos atitudes, Deus entra com a reação. Eu não gosto de ficar pedindo à igreja para repetir determinadas coisas, porque parece que é uma grande inovação. Eu não sou pregador de velhos clichês, nem sem ciclo vicioso daqueles que pregam por aí, que distorce a essência assembleana. Mas repete comigo. Repete comigo. Atitude destrava o poder que gera o milagre. A nossa atitude, Glória a Deus, mexe com Deus no alto e sublime trono. Eu disse aqui para os obreiros ontem, usando até uma força de expressão, que Deus não aguenta uma verdadeira atitude de alguém aqui na terra. Ele entra em cena e diz: agora é comigo. glória a Deus. Até agora é com você. Aleluia. Eu disse aqui para os obreiros ontem, quando nós temos atitude, ele entra em ação. Por exemplo, se aqui é uma ação, clama a mim. Não é uma ação? Responder-te-ei, não é uma reação? Batei-vos, não é uma ação? Abri-se-vos-á, não é uma reação? Chegai-vos a Deus, não é uma ação? Ele chegará a vós, não é uma reação? Oh, glória, aleluia. Deus espera pela sua ação. Aleluia, Jesus. Eu estou vendo as irmãs aqui, me lembrei de um fato bíblico. Lembra daquela mulher que sofria com aquele corrimento há muitos anos? Lembra? Segundo a lei levítica, aquela mulher não poderia chegar perto de ninguém. Porque no período menstrual normal em Levítico, a mulher tinha que se recolher. E se você tocasse nela, você tinha que recolher até a tarde. E se ela tocasse nesse microfone, esse microfone tinha que sair daqui. Não era assim, pastor? A lei levítica? Sim. E muitas eram recolhidas ao vale das imundas. Lei levítica. Aquela mulher sabia. Aquela mulher conhecia tudo isso. Ela estava com aquele corrimento, mas num dia, não era 2. Eram muitos anos. Qual foi a atitude dela? Na crise. Na crise, ela pensa: se eu toco nele pela frente, eu seria apedrejada. Porque eu não posso tocar em ninguém. As minhas mãos não podem tocar em ninguém. Se eu tocar, eu sou recolhida. Eu sou enxotada. Seria apedrejada. Eu não posso tocar em ninguém. Mas ouça, ela teve uma grande atitude.
Eu não posso tocar pela frente. Ninguém vai deixar eu chegar perto dele, porque todos me conhecem aqui na cidade. Eu gastei tudo que eu tinha com todos os médicos. Estou anêmica, estou magra, estou sofrendo dores terríveis. Minha família não me aceita. Se fosse casado, o casamento tinha acabado. E ela teve uma atitude. Qual foi a atitude? Eu vou por detrás dele, ainda que eu vá cambaleando, engateando, ainda que eu vá sofrendo. Mas atenção, ela não tocou nele. Glória a Deus. Aleluia. Ela tocou nas orlas do vestido dele. Porque se ela toca nele, ela poderia ser arrastada e apedrejada. Ela não podia tocar em ninguém. Ela toca na orla. E onde fica a orla? Lá embaixo. Jesus, como um bom rabino, como um judeu temente às leis, principalmente o decálogo mosaico, ele ensinava. E como ensinador, claro que todo judeu usava aquelas vestes lindas do tizite, com aquelas tranças e aqueles 5 nós. Imagina onde ela tocou. Ela foi onde morriam os 5 nós. Cada nó representava um livro do Pentateuco. Eu vou tocar na orla. Não toco nele. Ela foi lá embaixo, se agachou e tocou na orla. Quando ela toca na orla, ela tocou na palavra. A palavra cura. Aleluia. A palavra restaura. Glória a Deus. A palavra liberta. Ela tocou em Gênesis. Ela tocou em Êxodo. Ela tocou em Números. Ela tocou em Levítico. Ela tocou em Deuteronômio. Quando ela toca na palavra, aleluia! A palavra liberta. A palavra cura. A palavra restaura. Aleluia! Grande Deus. Aleluia. Atitude na crise. Procure a palavra, leia a palavra, durma com a palavra, pregue a palavra, fale a palavra. A Bíblia é uma fonte para acabar com a crise. Glória a Deus. Aleluia. Grande és tu, ó Senhor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. Jesus. Quantas vezes nas minhas crises eu não tinha outro recurso. Eu colocava assim aqueles livros do Vitorino Silva, pastor, aqueles livros mais antigos, e falava: Deus, fala comigo. Pastor Martins, a gente que é pastor, a gente muitas vezes só lê a Bíblia para os outros. Vou preparar para o culto de doutrina, vou preparar para a IBO, vou preparar para a GO. A gente, pastor, todos nós pastores, vou preparar porque tem que pregar domingo. Mas quando a gente está em crise, a gente fala: Jesus, fale comigo. Aleluia. Glória a Deus. Nas madrugadas, Jesus fala. Você sai dali flutuando. Você sai dali levitando. Porque nas crises, tem um corinho que fala assim que é na tormenta que a gente lembra do amigo. Crises e mais crises. Eu fico pensando assim: quantas pessoas influenciaram elas tiveram o poder de influenciar o mundo, porque elas tinham o ideal de não passar pelas crises. Você quer ver, por exemplo, Alexandre o Grande já havia conquistado o mundo com 23 anos de idade. O Mozart, ele já havia sido consagrado ao gênero da música com 34 anos de idade. Cristóvão Colombo já tinha seus planos para entrar na Índia aos 28 anos. Martinho Lutero, ele começou a reforma com 38 anos. Billy Graham, aos 40 anos, já tinha pregado em 185 países para 210 milhões de pessoas. E nunca Billy Graham pregou teologia. Você perguntava para ele: o que prega? Cristo. Ele salva.
Me lembra Paulo, eu não venho com sublimidade de palavra, e nem com palavra de sabedoria. Eu sou erudito, eu sou poliglota, mas eu trago para vocês Cristo, o crucificado. Glória a Deus. Este é Deus. Não, eu não sou contra a apologia teológica. Eu tenho uma formação na Alemanha, estudei muita teologia, mas escuta, tem hora que a gente tem que deixar essas coisas e pregar a simplicidade do Evangelho. Eu estava no EBO aqui no pastor Zé Carlos, eu era o terceiro orador naquela EBO. O primeiro, o segundo, o terceiro. O primeiro orador, ele vai assumir aquela tribuna, era um jovem pastor, por sinal até muito inteligente, mas ele começou a pregar. Aí ele começou a falar as línguas originais. Ele falava grego, ele falava hebraico, até ensaiou algumas palavras no latim. Mas eu percebi que os pastores estavam igual vocês aqui agora, só olhando. Ele entusiasmou e no meio da mensagem dele, ele cometeu um crime, um gafe. Ele disse: pastores assembleanos, eu não admiro aquele que assume um púlpito que não sabe nem conjugar um verbo. Pastores semi e analfabetos. O pastor Zé Carlos olhou para mim, eu disse: não vem coisa boa. Você conhece o moço? Não vem coisa boa. E ele começou a esnobar, a ostentar aquele conhecimento dele. Ele começou a humilhar os irmãos. Quando terminou os 50 minutos dele, o pastor Zé Carlos pediu para cantar um hino e deu oportunidade ao segundo orador. Lá vem ele, um paletó meio xadrezado, uma gravata língua de boi, uma calça que não batia com paletó, um sapatinho parece que era do sertão da Paraíba, uma bíblia surrada. Chegou no púlpito, segundo orador. Irmãos, eu saúdo todos vocês com a paz do Senhor. Quero agradecer a oportunidade. E eu quero dizer para aquele pregador que me antecedeu: eu não conheço o verbo. Eu não sei conjugar verbo, mas eu conheço o verbo. Opa, aleluia. Grande Deus, aleluia. Oh, glória. Abra suas Bíblias comigo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Pergunta se eu preguei. Eu não preguei coisa nenhuma, porque o verbo resolveu visitar aquela igreja, visitar aquele lugar. Caímos de joelho, porque o verbo estava operando. Aleluia. Glória a Deus. Tu és Deus, Jesus. Glória a Deus. Grande Deus. Na crise que o mundo enfrenta, prega Jesus, fala de Jesus, simplifica o Evangelho. O mundo em crise precisa dessa mensagem. Olha aqui, nesses 10 minutos que me restam, olha para mim. A pior coisa que aconteceu na minha vida, eu nasci e fui criado nas Assembleias de Deus, sou filho do pastor que pastoreou junto com o Maurício Ouza no sul de Minas, 19 anos. Mas eu fui logo estudei muito, fiz economia, fiz um monte de coisa na minha vida. Fui para a Alemanha, morei lá 9 anos e 2 meses, e fiz tudo que um jovem pastor deveria fazer, filho de pastor. E quando eu voltei para o Brasil, eu achava que eu ia dominar. Que eu seria a última Coca-Cola do deserto. Que eu vim de uma teologia pura. Logo eu pensei: é comigo mesmo. Aí eu fui convidado para pregar numa igreja, 50 anos de uma igreja batista em Belo Horizonte. Era o único assembleando naquele conclave. Eu tinha preparado uma mensagem. Mas quando eu vi o governador entrando, com toda a sua comitiva intelectual, eu pensei: vou agradar o governador.
E comecei a falar o alemão. E comecei a ostentar conhecimento. E comecei a falar coisas difíceis. Porque o governador intelectual estava naquele lugar, chegou a comitiva dele. No meio da mensagem, o governador saiu. E eu vi pelo alvoroço, lá na igreja batista, falar com acomodadores, né? Aí o acomodador abriu a oportunidade para ele sair, ele saiu no meio da minha mensagem. No final eu perguntei àquele acomodador, por que o governador saiu? Ele falou que você falou, ele está cansado de ouvir. Ele veio aqui porque está em crise conjugal, está em crise no governo. Ele veio aqui porque falaram que os crentes tinham a solução. E eu não dei a solução para ele. E a minha mensagem era João 3,16, que eu tinha deixado fechado na Bíblia. Isso me matou, isso me destruiu. Eu liguei para o papai: pai, o que eu faço? Filho, Deus ainda vai te dar a oportunidade dele te ouvir de novo. Eu falei: pai, olha para mim, pai, eu estou destruído, pai. Eu preguei uma mensagem intelectual, homem, tudo que ele não queria ouvir na vida. Filho, acalma. No dia eu fui convidado para pregar na zona metalúrgica de Minas, na cidade de Timóteo, perto de Coronel Fabriciano, perto de Patinga. E era um palco que Chitãozinho e Chororó tinha cantado na segunda, acho que Xuxa tinha apresentado na terça, e na quinta eram os crentes. Tinha um grande coral da Assembleia de Deus, e eu fui convidado para ser um pregador. Grande palco. Olha que eu olho, olha o governador subir no palco. Meu pai tinha razão. É hoje. É hoje. Deus me trouxe ele de volta. Deus me trouxe o governador de volta. Irmãos, eu comecei a pregar, eu nunca esqueço isso da minha vida, nunca esqueço. Aquele palco tinha aqueles extintores grandes, né? E ele chegou com a comitiva dele, cheio de segurança, com aqueles guarda-roupas abertos. E Deus começou a tomar aquela igreja. Tinha uma irmãzinha aqui debaixo do palco que dizia: manda fogo, Jesus, manda fogo. Aí o segurança do governador correu para onde estava o extintor e ficou do lado do extintor, porque o segurança achou que o fogo era literal. E a irmã: manda fogo, Jesus, manda fogo, manda fogo, manda fogo. E o segurança preocupado com o extintor. No final, irmãos, eu chorei tanto que Deus me deu ele de volta. De repente, no final, ele me abraçou e queria me elogiar e disse assim: boa prática, pregador. Eu falei: então só vai praticar. Boa prática, pregador. Então o senhor pratica. Pois, eu lavei a minha alma. Eu falei: esse sangue não leva. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A gente tem que impactar esse mundo, irmão. O pastor José Wellington, ele é presidente da Confradesp, a nossa convenção em São Paulo. E aos 48 anos, ele já era presidente. Ele foi presidente da CGDB por 30 anos. E aos 50 anos ele já era o presidente da CGDB. Aos 63 anos, o pastor José Wellington já era conhecido em 5 continentes. E sempre pregando. Você conhece ele, a mesma coisa. Por isso que nós devemos impactar esse mundo em crise com essa mensagem de Cristo. E não inventar moda, não inventar moda, não inventar moda, não inventar moda. A pregação tem que ser simples. Simples. Não tem que ficar inventando. Receba, receba. Outro dia eu estava num culto que eu fiquei apavorado, porque o pregador começou a gritar tanto receba, e ele falou assim: fala com o seu irmão aí do lado que ele é lindo. De repente um morenão desse tamanho olhou para mim: você é lindo. Eu falei: está amarrado. Mas bobagem. Você é lindo. Sobe. A pregação é simples, no meio de crise. Prega Jesus e acabou. Não há crise que resista à pregação simples do Evangelho. Aleluia. Esse mundo em crise precisa de Cristo.
Eu vou terminar. Eu tenho que terminar. Lá no Belém, aqui o moço nem deixou passar ontem. Lá no Belém tem, você sabe, aquela campainha do lado. Bateu o horário, aquilo apita na cabeça da gente. Não é? Eu tenho que terminar dizendo para você: quando o Jordão passamos unidos, lembra desse hino? Antônio Alves dos Santos, um poeta, um escritor, o Espírito Santo inspirou ele para o 509. Pastor, deixa eu terminar essa mensagem com esse hino. O 509. O 509. Que tem aquele moço no bigode? Esse moço não passa em frente lá, a igreja que eu conheço não, mas olha para você ver o tamanho do bigode dele. Fica de pé. Pastor, o senhor me dá liberdade? Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Jesus. Maestro Marivaldo, vamos aqui. Olha que coisa linda. Juntos com a base da orquestra. Aleluia. Cante. Quando o Jordão passarmos unidos, Olha que coisa linda. e entrarmos no céu, veremos lá. Cante com a alma, tira lá. Como a areia da praia, os feridos. Oh, que gloriosa vista será. Bem alto. Tantos como areia da praia, Tantos como bonito coral, aleluia. Tantos como areia do mar, tantos como areia do mar, que gozo sentirá, que gozo sentirá, todo salvo verá. como areia. Presta atenção nessa segunda estrofe. Olha que coisa linda. Quando vimos os salvos do mundo, Que a morte jamais alcançará. a morte jamais alcançará. Se saudares com gozo Se profundo. saudades com gozo Aleluia. profundo, Ó, que glória vista será. gloriosa vista será. Muito coral, igreja. Tantos Como areia da praia, tantos como areia do mar, como areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como areia da praia, lá na margem do rio da vida, lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá. onde justiça Nós veremos a terra prometida. nós veremos a terra Oh, que gloriosa vista será. Aleluia. gloriosa. Cante com a sua alma, cante. Tantos como areia na praia. Areia da praia, luz como areia do mar, Aleluia. sentirá todos A quarta e última estrofe. Quando Cristo Jesus contemplar. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adoramos. Oh, que gloriosa vista será. Só a igreja. Aleluia! Quem tem esperança que vai chegar lá, dê um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! E meus irmãos, que culto abençoado, alegre. Aleluia!
Deus abençoe grandemente, pastor Nilson. Alegria recebê-lo aqui entre nós. Glória a Jesus. Ele contou um exemplo aí que me trouxe à mente também, porque eu havia lido numa igreja reformada. Um membro convidou seu patrão, que era um advogado, um homem muito culto, para estar no culto à noite, e comunicou ao pastor, e o pastor foi dar um livro de teologia sistemática e começou a ler história, geografia, ciência e tantas coisas, porque aquele intelectual estava no culto, vinha para o culto, ele à noite falando de muita teologia, de história, de geografia, ciência e muita coisa. Aí foi fazer o apelo. Aí tinha um desajuizadozinho perto do doutor. Aí ele disse: "Você quer morar no céu?" Ele disse: "Não." Ele disse: "Não, é para o inferno." Aí ele terminou o culto, ele foi embora. Quando ligou o carro, as horas do carro, do motor do carro: "Você vai para o inferno, você vai para o inferno." Manhãzinha, quando foi tomar banho, ligou o chuveiro, a água bateu na cabeça dele, e a mensagem que ele ouvia era essa: "Você vai para o inferno, você vai para o inferno." Toda zoada durante o dia, você vai para o inferno. Aí ele disse: "Quer saber de uma coisa? Eu não quero ir para o inferno, não. Eu vou para a igreja aceitar Jesus." Glória a Deus, aleluia. Aí veio. Quando chegou, o pastor saiu para abraçá-lo. Disse: "Que bênção! A pregação esta noite tocou o seu coração." Ele disse: "Não, senhor. Tudo que o senhor falou eu sei disso tudo aí. Agora tinha um crente perto de mim." Oh, glória a Deus, aleluia. "Que fez toda a diferença. Obrigado a Deus. Foi com a mensagem dele que eu estou aqui aceitando Jesus como meu Salvador." Aleluia. Glórias a Deus. Deus. Aleluia. Meus irmãos, é isso mesmo. A Assembleia de Deus, nestes 114 anos, vamos completar, irmãos, aqui no Rio Grande do Norte, vamos completar 106 em maio próximo, se Deus quiser. Tem crescido. Deus tem abençoado. Não com mensagens intelectuais, mas de homens, de mulheres, de jovens, de pessoas simples, que vão para a praça, pelos bairros, nos subúrbios, nas favelas, dizendo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que Jesus transforma, que Jesus liberta. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. É isto mesmo. Nós vamos orar, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial. Glória a Jesus. Nós temos aqui, meus irmãos, muito obrigado, pastor Reinaldo, nossos aniversariantes. Pastor Paulo Roberto de Souza, evangelista Janassés José da Silva, evangelista Moacir Sodré Júnior, evangelista Belchior Batista do Nascimento Belchior, evangelista Josadac Bernardino de Oliveira, presbítero Heber Diniz da Silva, presbítero Nilton Gabriel Borges. Se os irmãos estiverem aqui com as famílias, esposos, podem vir aqui à frente que nós vamos orar por vocês. Glória a Jesus. Está aniversariando a irmã Cidinha, esposa do presbítero Joel Baracho, da Assembleia de Deus, no Panatis, setor 27. Pode vir aqui à frente também, nós vamos orar e vamos agradecer a Deus pela vida de vocês, o aniversário natalício. É sempre bom celebrar a vida. Pastor Gildon, onde está o pastor Gildon? 39 anos de vida conjugal com a irmã Suede, a mesma mulher. Glória a Jesus, aleluia. Bodas de quê? Digo já. 39 anos, bodas de mármore. Glória a Deus. Pode descer, pastor Gildon. Glória a Jesus, aleluia. Nossos aniversariantes natalícios, nossos expressivos parabéns
para vocês. Estamos agradecidos pela vida que Deus tem dado a vocês. O Salmo 134, para a meditação de vocês. Eis aqui bendizer ao Senhor, vós que assistis na casa do Senhor todas as noites, levantai as vossas mãos ao santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra te abençoe desde Sião. Glórias a Deus. Esta mensagem, pastor Gildó, irmã Sueli, parabéns. Um exemplo para casais mais novos aqui e para os que vão se casar também. 39 anos, boda de mármore, parabéns. Salmo 128. Vocês não vão dormir hoje à noite enquanto não lerem juntos esse salmo. Salmo 128. Parabéns. Nós vamos orar, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, vamos convidar um dos nossos coordenadores. Glórias a Deus. O pastor Cardoso é membro da nossa diretoria aqui. Glórias a Deus. Setor 12, Amarante 1. Glória a Deus. Meus irmãos, nesta oração, pastor Cardoso, vamos agradecer a Deus pelo culto, pela mensagem, pelos aniversariantes, mas vamos dar um enfoque aqui, irmãos, no país do Equador. Lá está uma violência tremenda, o governo combatendo facções criminosas e as famílias estão até, irmãos, com medo de saírem de casa, trabalho, comércio. Está uma situação muito difícil. Mas eu digo para vocês, o socorro vem do Senhor. Socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Pastor Cardoso. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Oremos, querido Deus e Pai. Diante de Ti nós estamos agradecidos por este momento tão especial. Aleluia. Aqui na Tua casa, ouvindo a Tua palavra. Deus, aleluia. Que a palavra aqui falada fique em nosso coração, trazendo, Senhor, alegria, vida, paz, convicção a cada um dos Teus filhos, para continuar a te servir com alegria. Meu Senhor, nós também te agradecemos pela vida dos Teus filhos que têm aniversariado de casamento. Você com eles, guarda suas famílias, livra de todo mal. Oh Pai Santo, estenda a Tua mão dos altos céus. Querido Deus, Tua palavra nos garante que o Senhor faz cessar a guerra até os confins da terra. Chega ali, Deus, com providência, ali no Equador, e o Senhor pode cessar aquela guerra, porque tudo está na Tua mão, o poder é Teu. Aleluia. Em o nome de Jesus, abençoa também nosso Brasil, as nações. Assim, meu Deus, leva o Teu povo em paz para casa, guardando e livrando de todo mal. Oramos a Ti neste momento e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Reverentemente, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pastor Edmar Rosa Gomes, nosso primeiro vice-presidente, vai impetrar a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor para todos. Tenha uma noite muito abençoada.